Boa noite, pessoal. É, eu sou o João Pedro. Eu e a Renata viemos apresentar para vocês sobre esse mapa conceitual aqui sobre convecção e números expressivos. O professor que nos orientou foi o Emanuel. Bom, aqui no lado direito nós temos o tema de números expressivos e do lado esquerdo nós temos o tema de convecção. Começando por tipo de escoamento, nós aqui vamos ter que eles podem ser de dois tipos. Ou seja, pode ser laminar, um escoamento laminar, ou um escoamento turbulento. O laminar, como o próprio nome diz, e já dá a ideia, ele já é mais uniforme, constante, né? Então, o escoamento dele, por exemplo, uma mangueira, quando você está escoando, né, aquela água, ocorre, na maioria das vezes, laminar, né? Quando você não põe o dedo, por exemplo, que a gente já vai ver outro caso. Então, o fluido, ele move-se em camadas horizontais. E, como você pode ver na imagem, ele tem toda essa linearidade dele. A transferência de energia dele é limitada perto do turbulento, que o turbulento ele tem um movimento caótico, ou seja, ele não tem essa linearidade que você está vendo na imagem. Ocorre, por conta desse movimento caótico, uma mistura entre as camadas. E os componentes de flutuações, eles são aleatórios, ou seja, perto do laminar, o turbulento tem uma transferência de energia melhor. Você pode ver aí na imagem, que eu vou aproximar, que um exemplo que eu trouxe, essa fumaça aí, por exemplo, pode ser, por exemplo, uma fumaça de cigarro, de repente. O começo dela, como você pode ver, tá bem uniforme, né? Então, é um escoamento laminar. E com o tempo, conforme essa fumaça vai se dispersando, ela é chamada do escoamento turbulento, que você pode ver que ela fica realmente num movimento caótico. Partindo aqui para convecção forçada interna, o que acontece na convecção forçada interna? É o fluido interno, aí, pode ser, por exemplo, um tubo, na maioria das vezes, e dentro, esse fluido, ele entra com um perfil de escoamento linear. E com o tempo, esse perfil vai mudando e vai ganhando essa camada de limite térmica. Ou seja, o que é a camada de limite térmica? Como o fluido está em contato com a parede, aí, por exemplo, do tubo, vai havendo essa troca de calor. E isso vai acontecendo para todo o fluido até um certo ponto. E até esse certo ponto é a camada de limite térmica. Depois, vai ser difícil de haver essa troca de calor. Então, ou seja, ele entra com a temperatura que ele entra no tubo e com o contato que ele vai tendo com o tubo, ele vai trocando calor até chegar a um certo ponto. E também a velocidade dele. A velocidade ocorre a mesma coisa. Existe uma camada de limite para a velocidade também, que como ele está tendo atrito ali com a parede do tubo, o fluido da extremidade vai ficando para trás, digamos assim, perto com relação ao fluido do meio. E o que é o escoamento totalmente desenvolvido? É a partir desse certo ponto, que literalmente estabiliza como vai ser a partir. Não ocorre mais mudança, entendeu? Então, quando a gente já tem ali um perfil estabelecido de escoamento e de temperatura, camada de limite térmica. A gente tem o volume de controle, que é uma seção que a gente pega desse fluido para estudo, né? Que, por exemplo, a parte externa, daí já é uma temperatura menor, parte interna, temperatura maior. E o efeito de entrada, se ele é um escoamento laminar ou turbulento, vai influenciar bastante aí nessa temperatura do fluido aí variando. Partindo agora também para força de arrasto e coeficiente de arrasto. O que é a coeficiente de arrasto? O coeficiente de arrasto é a resistência que um corpo oferece a um ambiente fluido. Ou seja, todo fluido vai possuir aí, todo corpo vai oferecer
uma resistência àquele fluido, entende? Então, por exemplo, você tem aí um prédio que está sofrendo ali a ação do vento. O vento é um fluido, né, o ar, e o prédio está oferecendo uma resistência. E esse coeficiente de arrasto, a gente vai ver que é simplesmente a força dividido pela área, vezes a densidade, vezes o volume ao quadrado, dividido por 2. E o que é a força de arrasto? A força de arrasto é a resistência que o ar oferece a um corpo. Então, por exemplo, assim, você vai ter aí a fórmula da força de arrasto, que é o coeficiente vezes o volume ao quadrado. O coeficiente, ele é a densidade do ar vezes a área, vezes o C dividido por 2. E o que acontece? Quando você tem, por exemplo, um paraquedista, o paraquedista, quando ele pula de ponta, se ele pular, a velocidade dele vai ser muito maior. Por quê? Porque o ar está oferecendo uma resistência menor para o paraquedista. Por que isso? Porque a área de contato entre o corpo e o ar é bem menor do que quando ele abre o paraquedas, por exemplo. Então, se você pegar a área, ela é diretamente proporcional ao coeficiente. E se o coeficiente é diretamente proporcional à força de arrasto, a resistência que o ar oferece é maior, entendeu? Então, por isso que o paraquedas ali, ele já uma área grande. Então, por isso que o paraquedista, ele pula com aquela posição para ter uma área maior. É a maior área que ele pode oferecer ali para ter contato com o ar. Agora, a força de arrasto é interessante, uma observação aqui, que ela é a causa da convecção natural, né? Então, ela ocorre, a convecção natural, ela ocorre sem nenhuma força externa. Como a gente vai ver aqui, a convecção natural, ela é simplesmente pelo fato da transferência do movimento de moléculas, da massa de moléculas, em massa de moléculas. Por quê? Porque quando você está tendo uma transferência de calor, você tem uma expansão térmica do fluido que vai ganhando calor. E o que é a densidade? A densidade é massa sobre volume. Como você aumenta o volume, você diminui a densidade. Então, você diminuindo a densidade, qual é a tendência? A tendência é do fluido que ganhou a temperatura subir para o fluido que não está com aquela temperatura, que está com uma temperatura menor. O fluido que está com uma temperatura menor descendo, ele vai ocorrer o mesmo processo, vai trocar calor, o fluido que está em cima vai perder calor e vai ocorrer essa troca de novo, porque a densidade de um vai diminuir e a densidade do outro vai aumentar, porque o volume está contraindo do que está perdendo temperatura. Então, é simplesmente a variação de temperatura que causa essa diferença de densidade. E também tem o fluxo de transferência que ocorrerá por condução, e nesse fluxo é importante saber que todo o fluido tem uma camada estagnada, que é uma camada parada, digamos assim. Então, quanto maior a camada estagnada, menor o fluxo, né? Porque está impedindo de ocorrer essa transferência, esse processo que eu acabei de citar. E, por fim, a gente tem aí a convecção forçada externa, que ocorre em superfícies aí externas, né? Então, por exemplo, uma placa que vai ter aí o atrito influenciando muito, né? Porque se você tem uma placa, um fluido aí escoando sobre ela, quando você tem aí um regime turbulento, como a área de contato é menor, por ter esse fluido turbulento, o atrito é maior. Perdão, o atrito é menor. E no laminar, como você tem uma linearidade, o atrito vai ser maior. Então, aí você vai ter uma convecção forçada externa causada por força de sustentação e de arrasto, e a fórmula aí vai ser a temperatura final igual à temperatura da superfície mais temperatura do infinito dividido por 2. Bom, pessoal, agora a Renata vai estar falando aí para vocês sobre números expressivos. Boa tarde, eu sou a Renata e irei falar um pouco sobre números expressivos. O primeiro deles é o número de Reynolds.
Descoberto por Osborne Reynolds em 1883, é o número adimensional usado em mecânica dos fluidos, para o cálculo de regime de escoamento, regime esse que pode ser o laminar ou turbulento de um determinado fluido, podendo ser esse escoamento dentro de uma tubulação ou sobre uma superfície. O número de Reynolds é geralmente usado em projetos de tubulações industriais e asas de aviões. É uma relação entre forças de inércia e viscosas, que pode ser expressa pela equação demonstrada na foto, onde V é a velocidade do fluxo, D é uma dimensão linear característica, a densidade do fluido, a viscosidade dinâmica e a viscosidade cinemática. Sobre os regimes de escoamento. O número de Reynolds é usado para avaliar a estabilidade de um fluxo, indicando se o fluido sai de uma forma laminar ou turbulenta. No escoamento laminar, ocorre quando as partículas de um fluido se movimentam ao longo de trajetórias bem definidas, apresentando lâminas ou camadas, que preservam sua característica durante o escoamento. Nesse tipo de escoamento, a viscosidade age no fluido no sentido de amortecer a tendência de surgimento da turbulência, sendo que este escoamento ocorre geralmente a velocidades baixas e em fluidos que apresentam grande viscosidade. Já no escoamento turbulento, ocorre as partículas de um fluido que não se movimentam ao longo de trajetórias bem definidas, ou seja, as partículas descrevem trajetórias irregulares com movimento aleatório, produzindo uma transferência de quantidade de movimento entre regiões de massa líquida. Este escoamento é comum na água, cuja viscosidade é relativamente baixa. Agora, sobre o número de Nusselt. É um número sem dimensão também. É usado para descrever proporção da energia térmica convocada para o fluido e a energia térmica conduzida dentro do fluido. O número é igual ao gradiente de temperatura adimensional na superfície e fornece uma medida de transferência de calor por convecção que ocorre na superfície. O componente condutor é medido nas mesmas condições da convecção de calor, mas com um fluido estagnado. Assim, o número de Nusselt pode ser demonstrado como na imagem, onde Kf é a condutividade térmica do fluido, L é o comprimento característico e H é o coeficiente de transferência de calor por convecção. Agora, nós iremos falar sobre o número de Rayleigh. É um número sem dimensão e está intimamente relacionado ao número de Grashof. E ambos os números são usados para descrever a convecção natural e a transferência de calor por convecção natural. Este número é simplesmente definido como produto do número de Grashof, que descreve a relação entre flutuabilidade e viscosidade dentro de um fluido, e o número de Prandtl, que descreve a relação entre difusividade de momento e difusividade térmica. O número de Rayleigh é usado para expressar a transferência de calor em convecção natural. A magnitude do número é uma boa indicação sobre se a camada limite da convecção natural é laminar ou turbulenta, e a equação pode ser definida como mostrada na imagem, onde G é a aceleração devido à gravidade da Terra, o beta é o coeficiente da expansão térmica, T parede é a temperatura da parede, T infinito é a temperatura a granel, L é o comprimento vertical, o alfa é a difusidade térmica e V é a viscosidade cinemática. Agora sobre o número de Stanton.
É um número adimensional usado em operações de transferência térmica e de massa. Representa a relação entre a transferência total e a transferência por convecção. Se a convecção for apenas responsável pela transferência, o número de Stanton será igual a 1. É definido na seguinte forma, onde o H é o coeficiente de transferência de calor, V é a velocidade, a densidade e Cp capacidade de calor. Agora iremos mostrar sobre o número de Prandtl. É um número sem dimensão e é definido como a razão de difusividade impulso, a difusividade térmica. A difusividade do momento, ou como normalmente é chamada, viscosidade cinemática, indica a resistência do material aos fluxos de cisalhamento em relação à densidade. Pequenos valores do número significam que a difusividade térmica domina, enquanto com valores grandes, a difusividade no momento domina o comportamento. E o número de Prandtl é representado na seguinte equação, onde V é a difusividade do momento, alfa a difusividade térmica, micro é a viscosidade dinâmica, o K é condutividade térmica, Cp é o calor específico e a densidade. E por último, iremos falar sobre o número de Grashof. É um número sem dimensão e é definido como a razão entre a força flutuante e viscosa que atua sobre um fluido na camada limite de velocidade. Seu papel na convecção natural é o mesmo que o número de Reynolds na convecção forçada. Convecção natural é usada se esse movimento e mistura são causados por variações de densidade resultantes de diferenças de temperatura no fluido. Normalmente, a densidade diminui devido a um aumento de temperatura e faz com que o fluido suba. Este movimento é causado pela força flutuante. A força principal que resiste ao movimento é a força viscosa. O número de Grashof é uma maneira de quantificar as forças opostas. O número é definido como mostrado na imagem, onde G é a aceleração devido à gravidade da Terra, o beta é o coeficiente de expansão térmica, Ts, a temperatura no sistema internacional, e T infinito é a temperatura de referência, L é o comprimento vertical e V é a viscosidade cinemática. E este foi o nosso trabalho sobre convecção e números expressivos. Muito obrigada.